o caminho de Jesus e como ser aprendizes de Jesus. Estamos a aprender sobre práticas espirituais cristãs que os cristãos usaram durante os séculos para crescer no amor de Deus e no amor pelo seu próximo. E hoje a minha mensagem é um pouquinho diferente, em que gostaria que víssemos um vídeo. O vídeo foi gravado em inglês. Eu sei que nem todos os presentes hoje sabem inglês. E por isso procurei o vídeo com legendas. Mas depois pensei acerca do nosso espaço. Vejam o nosso espaço. Nem todos iriam conseguir ver e ler legendas. Por isso, procurei o vídeo dobrado em português de Portugal, mas não achei. Achei dobrado em português do Brasil. Estou a dizer tudo isso, porque acredito que quando for necessário usar recursos, é importante usar recursos com legendas ou recursos dobrados em português de Portugal, mas hoje não é possível. E eu já falei sobre isso em termos no louvor. Às vezes a música não pode seguir a gramática portuguesa porque a música é poesia. E com o ritmo e coisas assim, às vezes não é possível fazer tudo 100% correto. Mas o vídeo que vamos acompanhar, ou que vai acompanhar a minha mensagem, com certeza tem sotaque e algumas palavras e gramática do Brasil. Espero que vocês percebam disso. Não estou a desprezar os brasileiros, mas estou a dizer que que nós moramos cá em Portugal. É importante, mesmo que, quando eu sei que eu tenho sotaque, eu faço erros na gramática, mas quando nós viemos de Moçambique, eu gastei 2 anos para tentar aprender outro vocabulário, gramática de português de Portugal, português de Portugal, porque em Moçambique é diferente. Então, com tudo isso dito, vamos orar. Deus Pai, nosso querido Pai, Jesus, nosso Senhor, nós queremos, Deus, que Tu vais nos guiar hoje, durante este momento em que vamos abrir a Tua Palavra. Espírito Santo, guia-nos, para que nós possamos perceber melhor sobre a vida cristã. Para que nós possamos identificar-nos cada vez mais contigo, Pai, mas também com os nossos irmãos. E que as nossas vidas sejam 100% dedicadas a Ti. Muito obrigado, Deus, que a Tua presença está aqui conosco. Eu peço que o Espírito Santo vai nos guiar hoje de manhã, ou vai continuar nos guiar. Seja glorificado através deste momento, do nosso louvor, oração, a palavra, porque nós queremos, Pai, reconhecer que Tu és o Rei do Universo. Tu és o único Deus digno do nosso louvor, das nossas vidas. Nós bendizemos o Teu nome, Pai. E no nome de Jesus, amém. Hoje eu gostaria de falar sobre 2 ideias ligadas à nossa liberdade. Temos liberdade política e social para viver a vida que queremos, desde que não
quebramos as leis do nosso país. Reparem bem que o privilégio da liberdade vem com responsabilidade. Mas também nós temos, como cristãos, temos liberdade em Cristo. Mas também a nossa liberdade em Cristo vem com responsabilidade. Então, quais são as ideias da liberdade que gostaria que explorássemos hoje? A primeira é: temos liberdade em Cristo e devemos aproveitá-la. Temos liberdade em Cristo e devemos aproveitá-la. Vamos ler alguns textos e eu vou convidar Chapinda para vir já agora. E ele vai ler 2 dos nossos 4 textos hoje. Primeiro é Gálatas 5, versículo 13. E o segundo texto, é 1 Pedro 2, 13 a 17. E, Roberto, dá-me o microfone, faz favor, para Chapinda. Obrigado. Tá? Bom dia a todos. Está ligado agora. Mas não sei se é isso mesmo, ficar ali. Pronto. Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos e os ouvintes. Vamos ler Gálatas de 5, vamos ler o 13. Meus irmãos, foram chamados para a liberdade. Que essa liberdade não seja uma desculpa para seguirem os vossos meus instintos. Pelo contrário, ponham-se ao serviço uns dos outros, praticando o amor de Cristo. 1 Pedro, do 2, do 13 a 17, diz o seguinte: por causa do Senhor, obedeçam a toda autoridade humana ao Rei, por ser a maior autoridade, aos governadores escolhidos por Ele para castigarem os criminosos e louvarem os que fazem o bem, pois Deus quer que pratiquem o bem para assim fazerem. Calem os ignorantes e sensatos. Comportem-se como pessoas livres e não usem a liberdade como uma desculpa para fazerem o mal, mas para servir a Deus. Respeitem toda a gente. Amem os irmãos na fé e tenham temor a Deus. Respeitem o Rei. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Chapinda. Então, os nossos primeiros 2 textos. Meus irmãos foram chamados para a liberdade. Depois, em 1 Pedro, lemos sobre a importância de obedecer às autoridades. Agora, 2 Coríntios 6, versículo 12. 2 Coríntios 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas não me posso deixar dominar por coisa nenhuma. Romanos 6, 20 a 23. Romanos 6, 20 a 23. Quando eram escravos de pecado, não estavam ao serviço da justiça de Deus. E que proveito tinham destas coisas, de que agora se envergonham. O resultado disso é a morte. Versículo 22. Agora, porém, livres do pecado, estão ao serviço de Deus. O fruto disso é uma vida consagrada a Deus e, no fim, a vida eterna. Com efeito, o pecado paga-se com a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Devemos usar a nossa liberdade
político-social e a liberdade em Cristo para aprofundar o nosso relacionamento com Deus e servir o nosso próximo. A visão mundana é usar a nossa liberdade para fazer o que eu quero, para cumprir os meus objetivos, para viver como eu quero, para construir a vida que eu quero, praticar a religião ou cristianismo como eu quero ou não praticar, para experimentar e viver o que me faz ser feliz. E qualquer coisa que não quero e não gosto e não me faz feliz, embora. Aquela pessoa, aquela arte, nada, zero. Embora, porque eu vou viver a minha vida como eu quero. Nós temos aquela liberdade. E com a liberdade político-social podemos viver assim. Mas na teologia cristã, ser um seguidor de Jesus significa que Ele é o seu Senhor e estás sujeito ao seu senhorio. Significa, mesmo que os cristãos estejam livres, há normas do nosso Senhor que o cristão, mesmo que não quer, Ele colocou normas e nós não podemos colocar ao lado tais normas. Podemos, na nossa liberdade em Cristo, pôr ao lado as normas de Jesus e viver a nossa maneira, mas não podemos ter a expectativa que a nossa desobediência vai trazer uma bênção de Deus. Muitas vezes oramos, eu faço também. Deus abençoa Pedro, abençoa Maria, abençoa não sei quem. Em vez, talvez, tenhamos de dizer, Deus, ajuda elas a obedecer a Tua palavra. Porque muitas vezes pensamos que nós podemos viver a nossa maneira e Deus tem de nos abençoar, ou vai nos abençoar. Mas não podemos pôr ao lado as normas de Jesus e ter a expectativa que Deus vai abençoar as nossas vidas. Há muitos textos na Bíblia, em que Deus diz, obedece-me e eu vou abençoar a sua vida. Mas se me desobedecer, não vai abençoar a sua vida. Em casa, podes abrir as vossas Bíblias e ler Deuteronômio 28, um capítulo que fala completamente, mesmo 100% sobre esta ideia. E há muitos mais textos. Então, a pergunta é, como é que vais usar e como é que estás a usar a tua liberdade? Paulo e Pedro, já lemos aqueles 4 textos, elas deram conselhos para as comunidades cristãs. A melhor maneira de desfrutar da liberdade que temos em Cristo é servir uns aos outros e pôr em prática o amor de Cristo. Praticar o bem para que os não cristãos fiquem sem palavras contra os cristãos. Servir a Deus e dedicar as nossas vidas ao seu serviço. Respeitar toda
a gente a amar os irmãos na fé e ter temor a Deus e respeitar os governantes. Viver hoje para a eternidade. Viver a sonhar com a vida que vamos ter após a morte. Eu gostaria que víssemos um vídeo. O vídeo é 20 e tal minutos, não vamos ver 20 e tal minutos de vídeo. Mas vamos ver os primeiros 3 minutos e 40 segundos deste vídeo. É uma mulher cristã da Eritreia. Ela canta música cristã. E isso é a história dela, parte, e depois vamos aprender mais acerca dela. ከምቶም ዝሓለፉ ጀጋኑ ቦታተይ ኣነ እውን ፍቓደኛይ ክትቀመለ So when they found this paper, they asked me, where is the Bible? Quando eles encontraram um papel, eles me perguntaram: onde está a Bíblia? Eu respondi: eu não tenho Bíblia. Start torture me. You must tell Então us eles where começaram a me the torturar. Bible is. I have no any Bible. Você precisa nos dizer onde a Bíblia está. E eu respondi dizendo: eu a tenho na minha mente. Ah, se a Bíblia está na sua mente, então vamos ter que destruí-la. Então eles bateram sem parar na minha cabeça. The words from my mind. Eles queriam apagar a Bíblia da minha mente. Metal shipping container. Por isso eles nos prenderam no container, You know some people, para que esquecêssemos tudo. because of their Eu conheço pessoas que esqueceram suas datas de nascimento lá, e outras ficaram cegas. my life will be Sem os cânticos, minha vida teria sido horrível. singing Por isso eu cantava o tempo todo. strength. Isso me dava força. Ellen de Eritreia é cantora. Ela foi capturada na sua terra natal, foi interrogada muitas vezes e finalmente torturada, e ficou presa por anos. A razão? Ellen cantava para as pessoas nas ruas e contava sobre sua esperança em Jesus Cristo. De acordo com a organização interdenominacional Portas Abertas, a Eritreia faz parte dos 10 países em que os cristãos são mais reprimidos e perseguidos. Há mais de 20 anos, o país leste-africano comemorava sua independência do vizinho Etiópia. Desde então, os direitos dos eritreus têm sido cada vez mais limitados. Eles não podem praticar sua fé nem visitar a igreja que desejam. Apesar de muitos cristãos orarem pelo seu país e se preocuparem com os outros, as autoridades têm medo deles e os vigia em todo lugar. Ellen também queria encorajar seus vizinhos. Ela nunca imaginou que seu amor por eles lhe traria perseguição. Rich people by gospel. A minha ideia era alcançar as pessoas com um evangelho. 3 women, 1 Eu abri um salão de beleza para ganhar dinheiro. start to study. 3 mulheres e um homem trabalhavam comigo. Beside that, Ao mesmo tempo, eu comecei a estudar teologia. a lot for evangelism, actually, the theology. Eu aprendi muito sobre evangelização. Train you how you can preach. Eles nos ensinaram a pregar para 2, 3 ou mais pessoas. So always in my mind is just to preach. Isso tomou conta de mim. So that was Pregar o evangelho. Era isso que eu queria fazer. So I start preaching the gospel in café. E então eu comecei a pregar o evangelho em cafés, So na catedral, in my heart, because I em todo understand lugar. if you Isso era far muito from importante God, para mim. it's come many problems, Compreendi I'm que sure. quanto mais as pessoas se That's why afastavam I'm de Deus, telling them, mais problemas elas tinham. God, what are you doing? Por isso eu dizia às pessoas: Freedom, por people, they are favor, se praying a voltem lot. para Deus. The church is Antes da independência, as pessoas oravam muito na Eritreia. As igrejas viviam cheias. go outside. Mesmo Vou interromper o vídeo ali e vamos voltar ao vídeo em breve. A nossa liberdade deve motivar-nos
a desenvolver o nosso relacionamento com Deus e servir o nosso próximo. Nós não moramos, não vivemos num país onde não seja permitido possuir uma Bíblia. Não vivemos num país onde seja proibido falar sobre Jesus. Não vivemos num país onde seja proibido ir à igreja e reunir com os irmãos em Cristo. Não vivemos num país onde seja ilegal cantar música cristã. Não vivemos num país onde temos de nos esconder para lermos a Bíblia. Se não queremos usar a nossa liberdade político-social e a nossa liberdade em Cristo para ler a Bíblia, para orar, para servir no nome de Jesus, para ser generosos com o nosso tempo e dinheiro, para evangelizar e discipular, para praticar jejum, para ser pessoas hospitaleiras e acolhedoras, para meditar na palavra, para celebrar o facto de que Jesus é o único caminho. Se não estamos a usar a nossa liberdade para fazer tais coisas, vamos ser fracos e a igreja também será. A pergunta é: como é que estás a usar a tua liberdade? Para servir os teus próprios interesses e desejos? Ou para conhecer Deus e servir o seu próximo? A segunda ideia relacionada com liberdade é: temos de guardar os nossos corações, almas e mentes do poder intoxicante da cultura ocidental e do poder intoxicante da liberdade político-social. Por que eu estou a dizer isso? Por causa da própria história da Igreja e cristianismo. Quando o imperador Constantino permitiu que o cristianismo fosse aceito como uma religião no império, as perseguições começaram a diminuir e pararam. Ele aproximou-se cada vez mais ao cristianismo e tornou o cristianismo aceitável. E nos séculos 4 e 5, o cristianismo ficou cada vez mais popular e ligado ao poder político e social. E isso causou uma corrupção e que o desejo de poder crescesse entre os líderes cristãos. E os próprios cristãos incorporaram crenças e atividades culturais e de outras religiões na sua expressão religiosa. Significa que os cristãos praticaram e aceitaram alguns aspectos do cristianismo e também da cultura e religiões pagãs. Isso chama-se sincretismo. E eles pensaram que tal mistura era cristianismo, mas não era. E antes disso, os cristãos viveram vidas que mostraram a diferença entre a vida cristã, a vida dedicada aos ensinamentos de Jesus, e uma vida não fundada nos ensinamentos de Cristo. A vida cristã é diferente.
É diferente de uma vida dedicada aos ensinamentos socioculturais, ensinamentos sociopolíticos, socioeconômicos e religiões que refletem as suas próprias culturas. E por isso, quando pessoas começaram a misturar as crenças, os cristãos pararam de ser perseguidos. E com sincretismo, a linha entre cristianismo e outras religiões ficou embraçada. Em resposta a esta mudança, algumas pessoas chamaram a atenção à corrupção. Era um movimento que hoje chamamos de os santos do deserto. Tais pessoas queriam seguir o caminho de Jesus e aprofundar a sua fé nele. E que um cristão, elas disseram, um cristão não pode misturar a sua cultura nem outras religiões com os ensinamentos de Jesus. Estas pessoas notaram o perigo da prosperidade e do conforto. Em si mesmo, não há mal haver prosperidade e conforto, mas são inimigos da vida espiritual cristã quando eles são o nosso desejo e esperança. Também, em termos de servir Jesus, estas pessoas perceberam e reconheceram qual perigoso e arriscado é viver neste mundo caído. Uma pessoa conhecida como Ama Sinclita falou o seguinte: quando Satanás não usa os aguilhões da pobreza para seduzir e tentar, ele usa riquezas. Quando Satanás não consegue ganhar pessoas a usar desprezo, desdém e ridicularização, ele usa elogio e lisonja. Um outro líder dentro deste movimento disse: como as abelhas são afastadas com fumaça para tirar o mel, a vida tranquila afasta o temor de Deus da alma das pessoas e tira a necessidade das boas obras. A maioria das pessoas que correram para o deserto praticaram as disciplinas para conhecer Deus e Ele usou-as para chamar a atenção das pessoas e para servir as pessoas. O objetivo de lutar contra os desejos carnais e ideias mundanas e culturais que invadiram o cristianismo era a transformação para amar Deus e servir as pessoas. Isso também tem de ser o nosso objetivo. Eu não estou a dizer que temos que correr para o deserto. Não estou a dizer isso, porque é muito longe. Mas, então, nem para Algarve, menos daqui em agosto. Mas, agora, nós também tem de ter o mesmo objetivo de praticar as disciplinas espirituais cristãs e desejar transformação para amar Deus e servir as pessoas. Quando praticamos as disciplinas espirituais cristãs, os meios de graça, nós vamos começar a distinguir o que é cultura, o que vem das outras religiões e o que é de Jesus. Nós temos de lutar contra os desejos carnais e ideias mundanas e culturais que invadem e invadiram o cristianismo. E também temos de desejar
a transformação para amar Deus e servir as pessoas. Eu gostaria que reentramos a vida de Elaine Barami e ver outra parte da sua história. Para ser honesto, esta parte do vídeo é 10 minutos, ok? Mas vamos prestar atenção à sua história. E eu sempre cantava, sempre. Always. Yeah. Com sua prisão, Ellen se encontrava em uma batalha. Ela queria se manter firme em sua fé. Para não perder, ela começou a dar estudos bíblicos e cantar com as outras mulheres na prisão container. Como castigo, ela ficou acorrentada durante o dia debaixo do sol escaldante ou de tempestades. Ellen continuou firme. Depois foi presa por 10 meses como doente mental. Dia e noite, Ellen temia por sua vida. Ela não conseguia comer nem dormir direito. Em pouco tempo, ela estava só pele e osso. Apesar disso, ela só tinha uma coisa em mente: falar da sua fé em Cristo para outros presos e guardas. Os guardas da prisão não gostaram nada disso. Eu comecei a escrever cartas. Quando eles passavam com um pão, eu colocava as mensagens dentro dele. Mas um guarda me viu de longe. Então eles me bateram tanto que o bastão chegou a quebrar em pedaços no meu corpo. So just I'm singing, not slowly, loud. Just I'm Então eu não cantava mais baixo, cantava muito alto. They call me priest. Simplesmente cantava e I don't cantava. know why they call me as a man priest. Então eles vieram de novo e gritaram: Pastor! Não sei por que me trataram como homem. Pastor, para com isso! A lot of questions. Uma noite eles me interrogaram novamente. So I told them, Eu falei para eles: you need Christ. vocês precisam de Cristo. Do you want converting us? Do you want changing us? So they Eles are ficaram shocked. irritados. So they Ellen, você quer nos converter? Quer nos mudar? solitary conversion. Eles estavam tão irados que me prenderam numa solitária. De 4 a 5 meses, eu fiquei ali, totalmente sozinha. Eles pensaram que aquela seria a melhor tortura. Mas se você me perguntar, aquela foi a minha melhor época na prisão. Eu pude refletir. E ali eu recebi de Deus muitas canções. Eu ouvi a voz de Deus ali claramente. Eu perguntei a Deus: o que é bom nessa tortura? Na tua palavra está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em ti. O que é bom nisso? Sofrer por Cristo pode ser um dom de Deus. Eu tive que ir para a prisão. Tive que sofrer. Eu posso suportar isso. Mas isso tudo deve ter um motivo. Enquanto eu ainda pensava sobre isso, apareceu um guarda e me levou para outro lugar. E lá eu vi o policial com um daqueles bastões pretos. Quando eu vi o bastão, pensei: essa é a última vez. Com certeza eu vou morrer. Eu sabia que eles torturavam pessoas com aquele bastão. Ele me disse: Ellen, eu sei que você manda mensagens na prisão, mas você tem que parar de pregar para os guardas. Eu disse: não. Se eu estou há 2 anos na prisão, é porque eu mando mensagens. Eu prego o Evangelho. Por isso já estou aqui há 2 anos.
stop preaching. Não consigo parar So de he pregar. start to torture me. It start from here, the whole, Então ele começou a me torturar. he beat Bateu once, aqui you e feel em the tudo, whole, no your meu body corpo is kind of todo. fire. So A primeira pancada me atravessou como fogo. terrible, he tortured me countless. Foi horrível. Shout, Ele me bateu inúmeras vezes. break, 5 minutes, Eu fiquei quieta. 5 minutes break. Depois de 5 minutos, ele me deu uma pausa. At last, Depois me torturou de novo. Helen 5 minutos de pausa. stop. E finalmente ele me disse: He's not Ellen, a believer. você nunca mais pode dizer Jesus. Say that. Eu fiquei surpresa quando ele disse aquilo, pois ele não era cristão. No, I can't change to Eu say disse, eu não Jesus. posso In parar one de hand, falar it's Jesus. only one mouth. So I accept him just until Eu só tenho uma boca e me comprometi com ele até a morte. So he took this, Eu não tenho medo de nada. Eu pertenço a ele até a morte. beat me until he Então ele pegou o bastão de novo feel tired. Just he's the one e me shouting. bateu até cansar. I don't understand why he's the one. Ele gritava enquanto me batia. Eu não. So Eu não at last entendi he's por que ele gritava. exhausted. Just his No sleeping. final, ele estava totalmente exausto. So at that time, my body starts shaking by itself. Just to hold my Quando body. ele se afastou de mim, meu corpo começou a tremer sozinho. Yeah, red. Tudo em mim tremia. Ele me bateu até eu ficar vermelha e roxa. What you think? But the Ele disse, amazing thing, Ellen, I haven't e agora? feel any hatred. I don't O know mais what's impressionante é que eu não happening. senti ódio nenhum. Question for me. But when I Eu saw mesma him, não just entendia. I don't feel any Quando eu olhei para ele, scam só senti vontade de perdoá-lo, because he didn't know what he's porque doing. ele não sabia o que estava fazendo. At that time, I'm thinking, oh my God, if I'm dying, so how can she feel? My Depois eu daughter or my pensei, mom and- eu vou morrer. Meu Deus, o que vai ser da minha filha? E dos meus pais? because I know why I'm in prison É tão difícil para eles. because of my faith. Eu sei que estou na prisão por causa da minha fé. Mas eu também sentia a dor da minha família e da minha filha. Eu coloquei toda a minha tristeza numa música, Just now I'm na qual eu me passing away. despedia da vida. Aproximadamente metade dos cristãos na Eritreia sofre pena de prisão como a de Ellen. Depois de 2 dias de tortura, Ellen ficou 8 meses em estado vegetativo à beira da morte. Ela tinha hemorragias que não paravam. Ninguém podia ajudá-la. Então ela foi torturada novamente. Mais morta do que viva, ela foi, depois de 32 meses de prisão, mandada para casa. Mas mesmo lá, ela estava sendo vigiada. É um milagre que aos poucos ela tenha se recuperado e finalmente tenha conseguido vir para a Europa. In the prison. So they decide to send me from Como eles não queriam que eu morresse na prisão, me mandaram para o hospital da prisão. prison hospital. So when I arrived there, also it's very terrible. Quando eu cheguei lá, Pastors. vi One um of them, pastor, he's totally damaged. I know him when I'm um daqueles que tinha sido muito he started torturado. crying when he saw me. Also, Eu I'm conhecia ele da crying minha when I juventude. saw him. Ele começou a chorar quando me Totally viu. looks old. E eu comecei a chorar quando o vi. Oh, Ele parecia yeah, tão it's, velho. It's terrible. Foi horrível. So it's our responsibility to pray for those pastors, many innocent. É nossa responsabilidade orar por esses pastores. Many things. Muitos cristãos inocentes são torturados. Main thing. to Tantas pray for coisas them. acontecem com I don't eles. know what they are doing. So Nós também I can precisamos reach orar their pelo governo. heart. I can Eu não entendo o que eles ask fazem, people to mas pray for Deus those people pode because alcançá-los. result of many people. Por favor, ore por essas I pessoas. didn't hear anything, Eu but só I estou know viva hoje porque muitas pessoas oraram por mim. it's not only one or two people. Embora na prisão eu não soubesse essas orações, praying eu as for me. I senti. can
Não foram só 2 ou 3 pessoas que oraram por mim. Durante toda a tortura, eu só pude cantar por isso. Eu até ri no container. Às vezes me perguntavam, você é louca? Você consegue rir nesse container? Era a paz de Deus. É difícil entender, mas nós experimentamos a paz de Deus apesar de tudo, naquele container marítimo. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 1, 29, Filipenses 4, 4 e 6. No vídeo vimos uma mulher que passou a sofrer e ser torturada porque não negou Jesus. Ficamos admirados, ao ouvir testemunhos das pessoas que perderam tudo para ficarem fiéis a Jesus. Mas também temos de nos lembrar que a história do cristianismo está repleta de pessoas que negaram Jesus e renunciaram à sua fé. Disseram que eram seguidores de Jesus, mas no momento crítico negaram Jesus e voltaram para a sua vida antiga. A minha pergunta é, entre os 2 tipos de pessoas, qual és tu? Deixe-me abrir o nosso pensamento um pouco mais. O que vimos no vídeo era uma maneira de negar ou não negar Cristo. Quer dizer, renegar a sua fé usando palavras. Mas há muitas maneiras de negar Jesus. Na prosperidade e tranquilidade da nossa sociedade, pode-se negar Jesus quando mentir, quando se envolver na pornografia, quando ficar embriagado, quando maltratar o seu próximo, quando fizer tudo para o seu próximo não ter sucesso, cortar a pessoa, quando fizer sexo fora do casamento, quando ver uma injustiça e não fizer tudo para promover justiça, quando promover desacordos em vez de paz, quando seguir as normas da nossa cultura para justificar as suas ações em vez de seguir as normas de Deus, quando odiar alguém, quando permitir que ciúmes dominam o seu coração e age abaixo daquelas emoções. Quando não ver o seu próximo. Quantas vezes passamos pelas pessoas e nem conseguimos ver aquelas pessoas. Nem queremos ver as pessoas. Quando ficar indiferente do sofrimento das pessoas. O meu ponto é, somos livres e devemos usar a nossa liberdade para praticar os meios de graça, práticas espirituais cristãs, para que nunca negamos Jesus, seja com palavras ou com ações. Se usamos a nossa liberdade
para ficarmos enraizados no amor de Jesus quando as tentações, ou pior. Porque o que ela passou era pior. E ela não é a única cristã que sofre hoje, neste momento. Se não usamos a nossa liberdade para ficarmos enraizados no amor de Jesus, quando as tentações ou pior vierem, vamos ser mais fortes e não vamos negar Jesus. Deus deu-nos tudo o que precisamos. Ele deu o seu Espírito Santo. Deu a sua palavra. Ele deu exemplos de heróis da fé, os dons espirituais, as práticas espirituais cristãs, descanso, jejum, leitura bíblica, oração, hospitalidade, generosidade. Irmãos, nós temos as ferramentas que nós precisamos para crescer e viver em Jesus. Eu sei que esta mensagem é forte. O meu objetivo não é desanimar-nos. O meu objetivo é dar-nos esperança. Nós não estamos a servir um Deus que é muito distante, que tem expectativas e Ele nunca fez. Nós podemos ver tudo isso na vida de Jesus e também Ele não está a pedir coisas em que Ele não é pronto para nos ajudar. Ele quer nos ajudar. A nossa fé é diferente de qualquer outra fé. Um cristão que perde a sua vida por causa da sua fé, o que nós chamamos aquela pessoa? Mártir. Hoje em dia, há outras religiões, Islão em particular, a pessoa vai a um lugar para matar muitas pessoas e no processo mata-se a si mesmo. Uma bomba, pum! E pessoas chamam aquela pessoa o quê? Mártir. Mas não é. Porque o mártir verdadeiro perde a sua vida, sofre por causa da sua fé em Jesus. Nós temos um Deus que é 100% um Deus do amor. Irmãos, como é que estamos a usar a nossa liberdade? Para viver os nossos desejos? Ou aprofundar nosso relacionamento com Jesus para servir outras pessoas? E ser preparados para nunca negar Jesus? Como é que está a usar a tua liberdade? Vamos orar. Deus Pai, perdoa-me, perdoa-nos, porque muitas vezes não usamos a nossa liberdade. Não usamos para Ti, Pai. Usamos para os nossos desejos, criar uma vida boa, ganhar mais dinheiro, viver como nós vimos nos filmes e séries, ter isso ou aquilo, em vez de gastar nosso tempo contigo, servindo outras pessoas. Em vez de usar os talentos que nós temos, os dons que nós temos, para mostrar quem Tu és, usamos só para glorificar a nós mesmos. Perdoa-me, Pai, eu sou culpado disso. Dá-nos o Teu Espírito Santo, transforma-nos, mostra-nos claramente a diferença entre ser um seguidor de Jesus e ser uma pessoa que mistura coisas que não é cristianismo. Abre os nossos olhos, Pai. Desperta os nossos corações para que nós possamos ver as mentiras da nossa cultura,
de Satanás que quer desviar-nos. E dá-nos força através do Espírito Santo para ficar fortes em Ti e nunca negar Jesus. Em nome de Jesus, eu oro isso. Se tens dúvidas sobre Jesus e Deus, mas quer saber mais acerca de uma fé que leva pessoas a sofrer assim, que leva pessoas a viver diferentemente, no meio de uma cultura que é contra Jesus. Se tem perguntas difíceis, fala conosco. Eu não tenho problemas ou medo de perguntas. Não tenho, nós temos de fazer as nossas perguntas. Porque Jesus é diferente. Vocês não podem fazer nenhuma pergunta que vai me chocar ou vai chocar ao Roberto, ou Belani, ou minha mulher, ou Orlando. O que é importante? Fazer as suas perguntas. Se já é um cristão, que talvez através de ações ou palavras negou Jesus, agora é o tempo para aprofundar o seu relacionamento com Jesus, para nunca fazer isso de novo. Fala conosco. Nós queremos que cada pessoa cresça em Jesus. Se ainda não confessou Jesus, ainda não passou pelas águas do batismo, fala conosco. Jesus é o único caminho verdadeiro. Ele é a única vida. Não há outra. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada por causa da vossa obediência a Deus. Para todos em casa, espero que vocês também tenham uma semana abençoada por causa da sua obediência a Deus.